Olá, seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já, toda a equipe e eu agradecemos a você que está em casa acompanhando a nossa programação. O assunto aqui no Cidade em Destaque de hoje é inclusão social e a gente vai falar sobre os deficientes visuais, sobre as pessoas que têm baixa visão e de como nós, que nos consideramos normais, podemos, assim, interagir com eles, conviver com eles e tirar da nossa sociedade alguns tabus, alguns preconceitos que existem. Para falar com a gente sobre esse assunto, estão comigo aqui nos estúdios da Stop TV duas professoras que participaram de um projeto com esse intuito de levar mais informações a todo mundo para conviver em harmonia juntamente com essas pessoas. Eu estou aqui nos estúdios com a Ana Pereira e com a Marília Coutinho. Agradeço muito a participação de vocês aqui e já desde o início eu parabenizo pelo projeto. Obrigada, Giovana. Para nós é um prazer estar aqui com você, porque quando a gente pensou no projeto, a gente não pensou num projeto que se esgotasse no final do curso, né? Então é mais uma etapa que está sendo cumprida dele. Obrigada, Iana. Eu também, quando eu pensei nesse projeto, eu pensei em expandir mesmo, e ainda tem outros projetos em cima dele, de que é levar para as escolas, né, de trabalhar nas salas de aulas, né, e divulgar mesmo, né, como a gente está fazendo aqui na imprensa, de repente nos meios sociais também, da internet, né, e não vai parar aí, né, a gente pretende dar continuidade para levar conhecimento mesmo para a sociedade de como se relacionar com a pessoa cega, né. Exato. Bom, para a gente que está aqui, para quem está em casa também entender um pouco mais, como que surgiu essa ideia? Como que vocês se encontraram para esse projeto, para criar esse projeto de como se relacionar com as pessoas com deficiência visual? Então, o nosso projeto ele é uma etapa de um curso de formação continuada oferecida pelo PE da UniOeste. Então, nós tínhamos como um critério, né, de conclusão do curso, formar um projeto e colocar em prática. E aí, a Ana, né, sendo uma pessoa cega, ela tem algumas necessidades de relacionamento, assim como as outras pessoas cegas. Então, a gente pensa que uma pessoa cega muitas vezes deve ser tratada de uma forma e uma pessoa que tem a visão de outra. E não é, né? O que a gente queria mostrar é que elas são pessoas. Então, da mesma forma que você se relaciona com uma pessoa vidente, você também tem que se relacionar com uma pessoa cega. E aí a gente começou a elencar, né? O que eles estão fazendo? Eles estão na escola, então como que eu vou me relacionar com os alunos? O que eles estão fazendo? Eles estão indo na igreja, então como que eu me relaciono? Então, nos diversos espaços sociais, que formas de relacionamentos eu estabeleço com a pessoa cega? Uhum. E aí a gente tem algumas dicas, né, que a gente não concebe, assim, que são nossas. São regras não fechadas, porque cada um, né, como um sujeito vai estabelecer a sua relação, mas que são mais apropriadas para o tempo de hoje. Né? Algumas coisas não são mais aceitas. Uhum. E a partir daí, então, Ana, vocês começaram a debater e buscar mais informações para montar esse projeto. Sim, até porque eu também sou professora e senti essa necessidade até para o meu relacionamento dentro do meu ambiente de trabalho, né, com os demais alunos, não só com os alunos cegos. E foi um projeto assim que deu certo, né? A gente obteve sucesso com ele e pretendemos expandir mais, e foi a partir desta necessidade mesmo que eu sempre tive assim essa preocupação, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e não sabem o que fazer, né? Tipo, fico meio paralisado, leva aquele choque. Pois agora, o que eu faço? Como que eu faço para conversar com você? Eu sempre brinco com as pessoas, falo, chega conversando, falando, né? Porque eu acho que a sociedade em si, ela tem essa... Eu não consigo chamar de preconceito, mas algumas pessoas, infelizmente, são preconceituosas. Mas é como se fosse um tabu. Não tem ninguém na família que tenha uma deficiência visual, que seja cega ou seja de baixa visão, então ela não sabe como se portar, ela não sabe como chegar, não sabe se ela lhe dá a mão ou se ela apenas conversa ou se ela fica ali esperando alguma reação da pessoa para que ela interaja, né? Uhum. Ou sai escondidinho, né? Ou pode. Porque uma das coisas que a gente vai falar é isso no projeto. Então, se eu entro num ambiente e vejo que tem uma pessoa cega e eu saio escondidinho, ou eu não digo, olha, eu estou aqui, eu entrei, eu vim buscar isso, ou
e me apresento e digo quem eu sou, ela sabe que entrou alguém. Não porque ela é um ser especial, que capta, né, alguma coisa. Não, porque ela vai ter ali outras percepções, que são a audição, né, mais apurada. Ela está usando aquilo para conseguir se localizar naquele espaço. Exato. Então, mas assim, isso não é culpa nossa, né? É um processo histórico. Em vários momentos, eles não tiveram a oportunidade de se socializar. Ou quando estiveram, se socializaram de formas estranhas, né? Ou que eram diferentes da pessoa que via, que enxergava. Preconceituosa mesmo, né? Às vezes de forma preconceituosa, que não podia, que, né? Por ser cego, às vezes acha que a gente é doente, mistura muitas coisas. Ou acha que a gente tem deficiência mental, ou é que a gente é surdo. Muitas vezes a gente está parado esperando para atravessar a rua, a pessoa chega lá, ei, você quer atravessar a rua? Tipo, dá aquele, verdade, dá aquele grito, assim, a gente até meio que leva assusta, né? Assusta. Ou então chega, a gente está com a bengala, porque ela tem esse processo aqui de ficar, de alongar, né? A pessoa já chega, já vai puxando a bengala, sem falar nada. Nem sabe se a gente quer atravessar ou não, né? Então, assim, fica uma forma até constrangedora pra gente, porque a gente não sabe quem tá ali, não sabe com que intenção que aquela pessoa tá, né? Exato. Então, assim, o que é o correto fazer? Chegar e pedir. Você precisa de ajuda, tá esperando alguém, né? E se a gente falar que não, eu não necessito, estou aqui, né? A pessoa tem que entender e levar isso como é porque a gente domina o que a gente está falando, né? Então, assim, por todas essas questões, surgiu a necessidade de fazer esse projeto e de expandir, assim, né? Exato. De levar mais informação realmente à sociedade como um todo. Porque é isso que a gente observa, né? Eu imagino as dificuldades que você passa, né, Ana, nas ruas, por exemplo, como esse exemplo que você falou, sem contar isso, toda a dificuldade de acessibilidade que a gente tem nas cidades e tudo mais, né? Falando de calçada, zero, né? Então, assim, aí você tem uma pessoa que pode te ajudar, mas não sabe como te ajudar. Daí acaba complicando também isso, né? Isso. E essa questão da ajuda, sempre que vai oferecer, você tem que se identificar, né? Outro dia eu estava no trânsito e fechou o sinal e tem esses guardadores de carro e ele queria ajudar uma pessoa cega, mas o sinal abriu e ele foi na frente dos carros, fez todo mundo parar e foi puxando, né, a pessoa que estava atravessando. Então ela não está ajudando, ela está colocando em risco ela e a outra pessoa. Então, sempre oferecer, avisar, o sinal está aberto, você não pode passar agora você pode, e oferecer essa parte do braço aqui para que a pessoa segure. E isso é uma questão, assim, que não é uma regra boba, é porque ele segurando aqui, se um dos dois tiver uma queda, né, não caem os dois. Então, se você abraça, se você sai puxando, pode ter uma queda. E depois, assim, eu pegando aqui no braço da minha colega, da Marília aqui, por exemplo, se a gente eu e ela estamos andando, né? Sim. Eu percebo o movimento, se ela desceu um degrau, subiu. Então, eu vou ter a noção, por mais que eu esteja usando a minha bengala, mas eu já vou ter noção, né? Não vai correr um risco de repente, acontecer um incidente ali da gente tá caindo e tal, tropeçando, né? E assim, quando você está se aproximando dos degraus, o que é importante fazer? Falar, ó, a gente está se aproximando dos degraus, né? A audição é se eles são essencial, largos, né? se eles são estreitos, né? Aqui vai ter uma rampa. Quando você está passeando daí com a pessoa cega ou andando na rua assim para outros afazeres, o que você tem? Ó, nós estamos passando por frente de uma loja assim, aqui tem tal coisa de tal cor, né? Isso é importante para a gente estar informado do que está acontecendo à nossa volta, entendeu? São referências que a gente acaba pegando para se localizar na cidade. Porque os barulhos, eles ajudam muito. Ajuda. Por exemplo, aqui em Cascavel a gente não tem semáforo, existe semáforo adaptado? Existe, sonoro? mas não aprovou, não funciona. Não funciona? Não aprovou, não deu certo. A tecnologia não deu conta disso. Exato, que seria, por exemplo, algo interessante para aquela coisa de estar sozinho para atravessar a rua e... Porque daí, assim, até aqui existiu vários deles. Só que o que acontecia? Todo mundo que chegava apertava e daí ficava o trânsito parado o tempo todo. Daí não deu certo, né? Não deu certo, as pessoas acabaram quebrando e tal. E assim, geralmente a própria pessoa cega chegou à conclusão de quando tem as ruas transversais, se para uma, mas não para a outra. Então, assim, não aprovou, não funcionou por enquanto. E acaba sendo muito mais no sentido de vocês conseguirem se guiar
do que muitas vezes ter que acabar dependendo de outras pessoas pela falta de informação da maioria, não é mesmo? Porque Ana? às vezes a pessoa não sabe que direção a gente vai. Atravessa uma transversal, não sabe informar para onde atravessou, onde que está, porque às vezes a pessoa também não está bem localizada. E daí acaba causando uma dificuldade para a gente se localizar, quando a gente não domina o espaço, né? Se a gente consegue dominar o espaço, daí fica mais fácil. Entendi. Né? Porque Então, essa questão do espaço, né, Ana, é importante falar que não todo o espaço novo, ele vai precisar ser ensinado para ele se localizar ali dentro. Então, dentro da escola é um tipo de espaço, na rua é outro espaço, na casa é outro espaço. Então, dependendo do espaço, ele mudou de escola, por exemplo, o aluno, né? Ou mudou de casa, ele vai ter que reaprender a dominar aquele espaço. Porque tem a ideia do tamanho, tem ideia de espaço. Sim, Isso você consegue ter normal, né? Sim, a noção mental daí, né? A gente Isso. mentaliza ali aquela... Né? Quem já teve visão e perdeu a visão depois de adulto, faz um mapa mental, né? Ele tem a visão dele, assim, ele consegue mentalizar, ele tem a visão através da mente, assim, ele consegue visualizar mentalmente. Agora, a gente que é cego, a gente tem a mapa mental mesmo, você mentaliza aquilo ali, você imagina, você tem noção de espaço. Vai por tanto né? de passos, tudo isso vai influenciar, acredito eu. A gente não conta os passos, mas daí a gente tem Tem noção ideia da Isso. diferença, alto, baixo, ali, áspero, piso diferenciado, né? A grama, Né? a calçada, a entrada de carro. Então, aquilo que pode ser um obstáculo para um cadeirante, para o cego é um ponto de referência. Pois é. Então, uma rampa lá, né, uma calçada que tenha uma rampa, para ele pode ser um ponto de referência. Depois da rampa tem tal coisa e daí tem o meu portão. Então, ele vai se localizar muito com esses pontos de referência. E ele pode ter essa localização espacial, esquerda, direita, norte, oeste, mas a melhor forma, assim, é você explicar detalhadamente. E se ele se perdeu, ele vai voltar para o ponto inicial, não vai ficar tentando se encontrar. Exato, interessante. Marília, onde que vocês aplicaram o projeto? No Centro Paulo Freire, nós aplicamos de manhã e de tarde para os alunos e para os alunos da noite também. É importante também dizer que o nosso orientador foi o professor Alfredo, né, que já tem estudos mais aprofundados, que nós utilizamos também algumas produções que estão no site do PEE, que é o livro do PEE, né? Então, é importante a gente falar também essas fontes, né? Porque são conhecimentos e a gente vai utilizando eles e vai socializando eles, que é o mais importante. Então, foi aplicado lá dentro do espaço, porque nós atendemos alunos, né, cegos, e muitas pessoas que convivem com pessoas cegas, elas modificam o comportamento. Desmistifica, né, aquela ideia de que o adulto cego, às vezes, é tratado como criança. Então, fala infantilizado, acha que ele pode ter qualquer coisa, acha que ele, né, não precisa ser informado, não precisa ser respeitado na idade que ele tem. Então, se ele tem 5 anos, ele deve ser tratado como uma criança de 5 anos. Se ele tem 50, como uma pessoa de 50. É aquela confusão que a Ana falou, né? De, não precisa disso, não precisa daquilo. E a mistura de deficiências também. Acha que tem auditiva, mental, física. Você é limitado a isso. Para você ter ideia, uma vez eles estavam me presenteando com uma cadeira de rodas. Que absurdo. Nossa, eu fiquei tão chateada, assim, chocada, porque eu não sabia nem que reação, né? Na época eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, então eu fiquei assim, nossa. Um desrespeito e uma falta de informação. Então, assim... ao longo da história, a gente viu vários desrespeitos. Desde ser segregado mesmo, né? Ou colocado em lugares impróprios, junto com outras pessoas, né? Porque uma pessoa cega, ela não tem a visão. Mas ela não necessariamente vai ter um comprometimento intelectual ou mental. Então, por muito tempo isso foi confundido. E hoje o que a gente busca? Que essa confusão não ocorra mais. Então, a gente quase que defende uma causa, né? Você tem que ser tratado com a idade que você tem, às vezes até pela família. Muitas vezes a família não tem essa compreensão. Então, a gente trabalha com o aluno cego, mas a gente também informa a família. Ele precisa desse tipo de encaminhamento. E ele vai modificando. E aí você vai perceber, nossa, essa pessoa não tem nenhuma deficiência mental. Ela tem uma deficiência intelectual adquirida. Por quê? Porque foi privada de várias informações, né? Muitas vezes no comer,
vai amassar a comida, não vai mostrar que tem que mastigar, não vai mostrar que ele tem que limpar, que a boca tá suja. Vai tentar facilitar a vida dele, sendo que isso é totalmente contrário do que ele precisa, né? A gente já conheceu casos de crianças grandes que a mãe batia a comida no liquidificador que a criança não sabia comer sólido. Não comia, então não tem necessidade. Não tinha ideia do que era saborear a comida. Né? Não tem necessidade de fazer isso. E assim, quando vai fazer as refeições, falar o que tem para comer, né? Ó, tem feijão, arroz, bife ou batata, sei lá, tem o que... Para a criança escolher aquilo que ela quer comer, por mais que... Como se fosse, né? Como os ditos normais que falam. Exato. E quando eu falei normal... Eu usei aspas, né? Porque é isso. As pessoas se auto-intitulam normais e o que foge daquele padrão, tem que ser tratado diferente. E totalmente diferente, que daí infantiliza, como vocês citaram, e coloca a pessoa à margem de tudo que pode ser feito normalmente, tranquilamente, né? Isso. É uma questão importante também, Giovana, é que nenhum professor que trabalha com um aluno, ele pode diagnosticar, né? Isso é um laudo médico que vai dizer se ele é cego, se ele é baixa visão, se ele consegue... Porque qual é a diferença, né? Então, a pessoa cega, aquela que não pode usar nenhum recurso visual para as atividades cotidianas. Então, ela não pode contar com a visão. Então, ela vai ter que usar o tato e a audição, os outros sentidos. E aquela pessoa de baixa visão, basicamente... Né? É aquela que ainda pode usar aquele resquício, aquele resíduo que ela tem. Dá conta então, de algumas atividades ainda, né? Exato. Então, ela se utiliza para leitura ampliada, para ler placas na rua, ler placas de ônibus. Em algumas situações, ela necessita usar a bengala, né? Porque o que acontece? A sociedade vê e fala como que ele consegue ver e fica fingindo de cego, mas não é. É que para algumas coisas ele dá conta, para outras coisas não. Então, cada diagnóstico é um diagnóstico diferente, né? Claro. E é importante que todo mundo entenda isso também, né? Sim. Mas quem sofre bastante com isso são os de baixa visão, que não precisam utilizar a bengala para se locomover, né? Porque daí ninguém acredita, poxa, o cara tá andando sem bengala, o cara tá se localizando nos ônibus, como que ele vai me perguntar uma informação se ele tá enxergando? Mas não entende, né, que tem a baixa visão, acha que a pessoa tá brincando com a situação e não é. Então, por isso, desse projeto, para a gente tentar esclarecer um pouco a sociedade, né, e mostrar que não é isso. Quando a Ana falou do ônibus, né, essa foi um dos esclarecimentos, assim, porque no terminal, principalmente, né, nos terminais, você vai encontrar as pessoas cegas andando, né, ou estudando, transitando. E aí, muitas vezes, essa questão de como eu auxilio ele no ônibus. Então, que a gente não empurre ele acima, né, vai, pode subir, vai subindo. Nossa, então, deve ser tão... Tem gente que chega e já pega até na cintura, assim, sobe, nem sabe aonde que a gente, entendeu? É bem complicado, né? E aí mostrar, né, que na porta ali tem um apoio, então que ele pode subir sozinho, esperar. Quando a Ana fala da bengala, então a bengala é um instrumento, assim, de localização e de guia para o cego de suma importância. Sem a bengala é impossível a gente andar na rua sozinha. Eu acredito que sim, até porque tantas dificuldades que a gente tem nas ruas, né? Seria impossível eu me locomover daqui lá na minha casa sem a minha bengala. Ela é minha, tipo assim, é a minha guia mesmo, eu necessito dela, tem que estar na minha mão, é ela que me mostra o caminho, como se fosse a minha visão. E se não for a bengala, o cão-guia também ajuda, né? Ou nesse caso não ajuda, mas a gente é que tem que ter a orientação, né? São casos e casos também, da mesma forma, é um né? produto caro. E a maioria das pessoas cegas convive assim em estado de pobreza, que não tem como manter um cão-guia. Um cão-guia dá muita despesa, tem que manter a ração, medicamento, né? Ele gasta uns R$500 por mês a mais, entendeu? Ele é quase inviável. É, quase inviável. O poder aquisitivo dele é alto. Então, assim, a gente não tem dinheiro para manter um cão-guia. E depois tem outras coisas assim que eu sou contra o cão-guia, mas não tem, agora não vem a esse caso, né? Eu prefiro a minha bengala, né? Tudo, já pensou a gente... Se sente mais independente, na verdade, eu acredito. Já aprendeu você depender de um cachorro? Porque se você estiver com o cão-guia, você vai precisar das pessoas todo momento. Você vai ter que perguntar, porque o cachorro não vai saber te falar onde que você quer ir.
O cachorro vai... A única pontos coisa não que o ajuda. cão-guia vai fazer é te desviar dos obstáculos, mas para onde você vai, ele não sabe. Exato. Né? Então, assim, o cão-guia, eu teria para mim, mas como um cão companheiro, que eu teria na minha casa, para mim passear com ele na rua, mas não para eu depender dele para andar. Não igual a minha bengala, que eu não abandono ela por nenhum cão-guia do mundo. Interessante esse ponto, né? A gente sempre vê as pessoas apoiando, não, nada contra, né, também, mas assim, de acharem muito bom ter o cão-guia, né? E às vezes não escutam vocês. Assim, eu vejo por um lado, assim, de anti-higiênico ainda, sabe? No restaurante, nos lugares que a gente vai, solta pelo, as pessoas se incomodam, entendeu? O cheiro da ração, não, melhor não. Isso eu acho que é pessoal, né? Muito E pessoal. você vê que é tão Mas pessoal que ela fala o penso. tempo todo, minha bengala, minha bengala. bengala. Então, isso também é importante, é a bengala dela. Eu não posso pegar sem a permissão. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar os lugares, né? Pega a bengala e sai. Então, não pode puxar a pessoa cega pela bengala. Isso também foi uma das coisas que a gente orienta no projeto. Interessante isso. Porque tem gente que pega a bengala e vai puxando. Vem aqui. Daí, às vezes, até a bengala sai da mão da gente. Nossa, é bem assim. Acaba perdendo a referência, porque é ela que vai te dar esse É como se você apoio, chegasse no teu olho e colocasse as duas mãos e falasse, agora vem pra cá. Né? Tem como você... E o objetivo de vocês daqui para frente, depois que vocês viram que o projeto foi aplicado e deu certo, e foi interessante aí, né, de mostrar para as pessoas como que pode se relacionar. Quais são os próximos passos? O que vocês pensam? Na verdade, um projeto ele está sempre em construção, né? Até por isso que tem esse nome. A gente não estabeleceu um fim, porque a gente está sempre em contato, né? E você não consegue se formar com um curso ou com uma capacitação. Isso é um processo contínuo. O que nós esperamos é que as pessoas sigam algumas dicas, procurem informação, né? Que as pessoas não tratem a pessoa cega como uma pessoa que não tem direito. Acho que essa é a palavra fundamental, né? Todas as pessoas têm direito a estar na escola, a estar na praça, a estar no banco. Então, muitas vezes a gente tem vários entraves, a gente vê, assim, que tem muitas lutas que eles ainda estão travando, isso mesmo. E eles conquistaram esse direito a partir de lutas, não foi um favor, né? Não é porque a gente mudou e acabou todo o preconceito, não é porque está todo mundo esclarecido. Um processo de luta, através das associações, através dos movimentos sociais, né? Que eles conseguiram chegar alguns a universidades, a pós-graduação, a mestrados, e até nem todos, nós já né? temos aqui. Exatamente. Nem todos vão conseguir, mas é importante que todos tenham a possibilidade de tentar. Exato. E levar essa informação então, ao o maior meu número objetivo possível. que eu falei para você, assim, o meu objetivo maior desse projeto é expandir para as escolas, que é o lugar que a pessoa cega deve ter acesso, que mais tem acesso, que precisa ter esse tipo de convivência, experiência, né? E aonde a gente tem oportunidade, assim, a gente vai estar aplicando ele, né? Esse é meu objetivo maior. Que bacana. Né? É muito bom ver projetos assim, que dão certo e que são para um bem maior, de uma forma simples. Que é uma utilidade social, né? Exato. E é só informar, que as pessoas, às vezes, o dia a dia corrido, não param para prestar atenção, né? Isso mesmo. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês duas aqui. Acaba faltando tempo para a gente falar de tanta coisa. Queria ainda falar, mas possibilidades e oportunidades de vocês voltarem aqui não vão faltar. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. E lhe convido a continuar conosco aqui no Programação da Stop TV.